Fala trader, beleza? Seja bem-vindo aqui à aula 1 do módulo 1, onde nós trataremos sobre estruturas do mercado nesse módulo. Mas nessa aula aqui eu quero falar com você a respeito de tendências, tá? Para qual lado o gráfico vai, para onde o gráfico está indo, que tendência que ele está seguindo. Quero que você entenda o seguinte, nós temos dois tipos de tendência, temos tendência macro e tendência micro. São as tendências que nós devemos ficar de olho quando estivermos operando. Presta atenção aqui. Nós temos uma macro tendência de baixa, certo? E aqui tinha uma micro tendência de alta e agora está querendo se formar uma micro tendência de baixa também. Então nós temos uma macro de baixa, aqui uma pequena lateralização e agora ele está querendo seguir um rumo junto com esse topo duplo aqui para vir buscar uma zona de suporte, fazendo apenas uma vela de descanso, certo? Isso em todo o gráfico. Vamos ver aqui, ó. Nós temos uma movimentação de alta e uma micro movimentação, uma movimentação menor de baixa. Vou ver aqui em petróleo. Nós temos uma macro movimentação de alta, uma movimentação menor, média para menor também, de alta, certo? Vamos continuar vendo exemplos de macro e micro tendências que nós devemos seguir para fazer as nossas operações. Um gráfico lateralizado. Gráfico lateralizado, você vai trabalhar muito em cima de suporte e de resistência, tá? Dificilmente você vai seguir uma tendência dentro disso. Aqui tá legal. Aqui nós temos uma tendência macro de baixo, uma tendência muito forte de baixo atrás. E aqui uma tendência menor de alta, querendo se formar uma tendência de alta, logo formando um sinal de reversão de tendência. No meio disso, eu quero que você entenda o seguinte. 90% das nossas operações serão aí a favor da micro tendência e apenas 10% a favor da macro tendência. Segue essa parte como exemplo. Esquece isso daqui, certo? Olha para cá. Minha macro tendência está de baixa, mas aqui a minha micro estava de alta. 90% dos nossos trades serão aqui na micro tendência, 10% na macro tendência. Quando que eu vou usar então esses 10% a favor da macro tendência? Se a minha macro tendência está de baixa, significa que ela é um mercado vendedor, correto? Os vendedores estão dominando o jogo, os ursos, certo? Quando chega na minha resistência, tem que entrar vendedor. Então, se resistência é uma área vendedora e uma macro tendência de baixa é uma tendência principal vendedora, quer dizer que se eu somo 1 mais 1 tem que dar 2. Então eu vou utilizar esses 10% da macro tendência quando a minha zona de suporte ou resistência estiver a favor, estiver em confluência com a minha macro tendência. Nesse caso, a macro tendência está de baixo, então a zona de confluência com ela é a zona de resistência. Os 10% que você vai trabalhar a reversão é a favor da macro tendência em zonas de resistência, se a sua macro tendência estiver de baixa. Se a tua macro tendência estivesse de alta e a micro tendência estivesse de baixa, você iria operar os 10% a favor da macro quando você estivesse na zona de suporte. Isso é muito simples, certo? 10% a favor da macro e os 90% a favor da micro. Quando eu estaria operando a favor da micro? O tempo todo você está operando dentro da micro tendência, certo? Dentro da micro tendência. A micro tendência estando de alta, você vai operar a favor da alta, seguindo a movimentação do momento, o call, certo? Para ir buscar uma zona de resistência. Sai de um suporte, busca uma resistência, sai de uma resistência e busca um suporte. 90% das suas operações serão direcionadas pela micro tendência. Se a minha micro tendência está de alta, eu vou operar continuidade, reversão em suporte, nesse caso da micro tendência de alta. Quando ela vier buscar esse suporte com sinais de reversão para reversão, no meio do caminho eu vou utilizar ali a minha micro tendência. E também é válido lembrar que se a nossa micro tendência está de alta, se nós tivermos LTA a nosso favor, nós usamos também, certo? Porque LTA é uma zona de suporte, estou falando na parte baixa, certinho? Se fosse na zona de resistência, aqui na parte superior, na parte de cima, ainda assim estaríamos operando a favor da macro tendência, nesse caso específico para reversão. Então 90% do seu trade, do meu trade, tem que se concentrar dentro da micro tendência. Aqui, ó.
Vamos ver, ó, macro tendência de baixa, micro movimentação de alta aqui. O mercado está operando isso daqui, ó. Esse é o momento que você está operando. Uma movimentação de alta, perfeito? Você vai operar 90% das vezes a favor da micro tendência. Reversão em pontos fortes a favor da nossa macro tendência. E você utilizando isso aqui sobre tendência, o que você vai aprender ao longo desse treinamento, eu tenho certeza que você vai fazer o seu dinheiro sentado com essa bunda peluda aí no sofá da sua casa. Então presta atenção no que eu vou te dizer mais uma vez. Independente se muitas vezes a sua macro tendência estando de baixa, vamos supor que a nossa micro tendência também estava de baixa, seria duas confluências para put de tendência, certo? Macro e micro juntas, mas a nossa micro está de alta. Opera o momento, saindo da zona de suporte, indo buscar uma zona de resistência. Chegou na zona de resistência, o mercado é vendedor, você vai operar a reversão de acordo com a macro tendência, se você tiver confluências necessárias para fazer essa reversão. Se não, é o rompimento a favor da micro tendência, beleza? Então, junto isso daqui, junta com suporte e resistência, juntando ali também as pernadas, você terá formado no teu gráfico as estruturas do mercado, certo? Então treine isso daqui que você aprendeu até agora. Na próxima aula nós iremos falar sobre as pernadas que o mercado faz e isso também vai aumentar em muito a sua assertividade, beleza? Te vejo lá na próxima aula. Valeu!